América Latina é a região mais sedentária do mundo. E adivinha, minha gente, quem lidera essa lista, sim, é o nosso Brasil. Obrigado, é com muito orgulho que eu apresento Pequenas Dobras. Márcio Atala aqui acaba de fazer um documentário justamente para mostrar que ficar parada é um dos maiores problemas do nosso tempo. É muito legal esse documentário, a gente assistiu, a gente recebeu para assistir aqui, Vida em Movimento. E logo de cara tem aquele estudioso de Harvard, que ele fala uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que ele fala que 80% das doenças são em consequência das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida. Eu fiquei muito impressionado com isso, 80%. 80%. Aí ele fala de 4 pilares, né? Atividade física, sedentarismo, alimentação, sono e estresse. Esses 4 pilares, se você conseguir controlar, sua chance de adoecer é bem menor. Se você controlar, você lança um livro, vende 10 milhões de coisas, fica milionário e come, fuma e vai... Você vê, o sedentarismo é a 4ª maior causa de morte no mundo. No Brasil, são 300 mil mortes por ano. Foi por isso que eu comecei a ir atrás desses estudos e saber o que ao redor do mundo as pessoas têm feito, o que existe de política de saúde pública para combater a 4ª maior causa. O custo do sedentarismo em 2016, no mundo, controlando só 5 doenças, foi de 68 bilhões de dólares. Diz para remediar doenças... Então, você pega doença cardiovascular, atividade física é fator de risco, diabetes e 3 tipos de câncer. Eles monitorando só essas 5 doenças, o custo que isso tem no sistema público ou privado de saúde, 68 bilhões de dólares custava o sedentarismo. Primeiro, você tem que descobrir, você tem informação, todos nós temos a informação que a atividade física é importante. Então, acho que o primeiro passo é por que a gente sabe disso e cada vez mais as pessoas estão sedentárias. Porque é chato fazer. Não, brincadeira. Não, mas aí que tá, mas é chato fazer exercício físico, mas ele fala de outra coisa no documentário. Na verdade, o ponto é, essa geração nossa é a primeira geração que está tendo que colocar o movimento na nossa vida de uma maneira que não é natural. Porque se você pegar os nossos pais, os nossos avós, eles eram fisicamente ativos porque eles tinham que andar mais, porque eles tinham que subir escada, porque não tinha vidro elétrico, porque você tinha muito menos controle remoto. Então, não precisava pensar. Ele simplesmente, por estar naquele meio ambiente, ele era uma pessoa mais ativa. E o corpo, ele é moldado para o movimento. Quando você não faz movimento, a Organização Mundial da Saúde tem uma frase que é: uma pessoa sedentária não pode ser considerada uma pessoa saudável, e sim potencialmente doente, porque é um fator de risco para as principais doenças. Né? Então, a primeira busca do documentário é descobrir por que a gente não faz. Justamente porque, durante a evolução da espécie, só sobreviveu o ser que é poupador. Então, o nosso cérebro é programado para procurar sempre uma situação para gastar menos energia. Então, se coloquem nessa situação. Vocês foram para um shopping de carro e estacionaram um carro. Qual a primeira decisão que você toma quando você sai do carro? É buscar a entrada mais próxima e essa decisão ela é automática. Não, para parar o carro, eu já procurei a vaga mais perto da porta. Exato. Se não tiver valet. Isso. E quando você desce do carro, é automático. Você vai ver uma porta a 10 metros e uma 50, não existiu ainda o ser humano que vá de 50. Claro. Essa é uma decisão. Isso para mostrar como o nosso cérebro, o tempo inteiro, vai buscar situações para poupar energia, porque foi assim que a espécie evoluiu. Então, a resposta para o sedentarismo está no nosso cérebro. Ao mesmo tempo que meu corpo... A culpa não é nossa. Graças a Deus. Ai, olha, vou até comer um baconzito. Ao mesmo tempo que o seu corpo, ele precisa do movimento para ser saudável, o seu cérebro sempre vai buscar uma situação para economizar energia. Por isso que é tão difícil vencer essa batalha, porque é a primeira geração que vai ter que colocar isso no consciente. Qual é a linha, mais ou menos, Márcio, que separa o sedentarismo de uma vida em movimento? Isso é muito interessante, porque você pega, por exemplo, Copenhague, que foi uma das cidades que eu fui visitar. Você tem menos de 2% da população em academia, mas você tem mais de 77% da população que é considerada ativa.
Por quê? Bicicleta ou caminhando. Porque anda 10 mil passos por dia ou porque pedala 8 quilômetros por dia. Se existem alguns parâmetros de movimento. Nosso corpo reage ao movimento. As adaptações são o movimento e não a academia. Estados Unidos é o país com o maior número de pessoas em academia. Quase 15% da população. Mas você tem lá quase 70% da população sedentária. Eu, por exemplo, tenho um perfil específico que é: eu sou um cara sedentário que faço esporte. Quer dizer, Perfeito. eu tento, eu odeio, até pecado falar um negócio dele, mas eu odeio andar. Odeio, chatice, odeio. Fica de mau humor. Fico de mau humor, não gosto de andar. Não gosto. Só que eu, por exemplo, pratico LPO, levantamento de peso olímpico, e boxe. Quase todo dia. Eu sou o quê? É um filho da puta que tá reclamando à toa. Magro, pegador, enchendo o nosso saco. Isso é interessante. Mano, o bicho é um sniper, né, mano? Isso. Porque se você faz ali 1 hora de atividade física, mas você tem um comportamento sedentário por 8, 10 horas, você anula boa parte dessas adaptações. Então. Você é uma pessoa que consegue atingir o mínimo de movimento, mas você tem um comportamento sedentário. Mas eu sou sedentário, então. Teoricamente, sim. Agora, uma coisa que a Thala falou mas também... você atinge o mínimo, que é um dos parâmetros para quem não tem... são 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos por dia. Eu faço 5 vezes por semana, eu faço 2 horas. Então, você atinge. Mas só essa meia hora, 5 vezes por semana, já reduziria em 66% a chance de ter um problema cardiovascular. Caraca. Meia hora. Andando. Andando, não é correndo. Poxa. E uma das descobertas foi que você tem que mexer basicamente em 3 pilares se você quer fazer uma política de saúde pública legal. Primeiro, mexer no meio ambiente, porque a gente vai automaticamente se adaptando ao meio ambiente. Então, em Copenhague, eles dificultaram a vida do carro. Você vai tentar andar ali, é muito mais fácil ir de bicicleta e a pé. Então, quando você mexe no meio ambiente, a tendência é que você se movimenta, porque você vai fazer o que é mais fácil. Política pública indutiva, né? Isso. Aqui a gente está nesse caminho, que tiramos os pardais, agora tira tudo que é radar, tirou. Eu conversei com o Jeff Speck, que é um urbanista nesse documentário. E eu lembro que era em Boston. Ele falou: o que você vai fazer saindo daqui? Eu falei: vou para o Boston Garden, vou assistir um jogo da NBA. Ele falou: coloca no aplicativo, vê quanto tempo demora para você ir de carro. Aí eu olhei, estava dando 1h12, era 1 hora de pico. Ele falou: vê a pé, 35 minutos. Fantástico. Vê de metrô, dava, sei lá, 20 e poucos. Era menos ainda. Aí ele falou: qual vai ser a sua decisão? Eu falei: de metrô. Ele falou: é isso. Então, a cidade hoje aqui, ela já se programa para te forçar a fazer movimento. Diz que Manhattan está passando por esse processo também. Então, uma mudança de meio ambiente induz as pessoas a fazer isso. O Brasil é muito perigoso a gente falar isso, porque, 60% nem tem saneamento básico, você vai falar de, né? É mais complicado. O cara acorda 4 da manhã, vai dormir 10 da noite, tem que pegar... É uma outra realidade, sem dúvida nenhuma. Mas mexer no meio ambiente. Segunda coisa, educação. Finlândia mudou todo o modelo de educação em 2011 para uma educação onde você se movimenta muito mais. A atividade física lá é para você aprender mais. Só que você cria o hábito de se movimentar. Então, tem uma escola lá que eu entrei, eu não acreditava que aquilo era mal. Eles não armaram aquilo pra vocês. Vocês vão ver quando assistir o documentário. Eu tô achando que aquelas crianças é tudo contratado. Criança mirim, um monte de maísa deles. Você viu? Pra fazer aquelas aulas. É muito louco, porque a professora... Primeiro que você não tem aquelas carteiras todas. É outra história. A professora com uma bola na mão. E ela pode jogar a bola para qualquer criança, então ela tem que estar atenta para receber a bola, porque quando ela recebe a bola, ela tem que responder uma pergunta. Quando ela faz uma pergunta, ela te dá 4 alternativas, dependendo da alternativa, é um tipo de movimento que você tem que fazer. É isso, a resposta A, você dá um pulo. Resposta B, você faz uma cadeirinha. Resposta C, você deita no chão. É incrível. E assim, começou com 8% das escolas em 2011, e hoje você tem mais de 83% das escolas funcionando, e a Finlândia está em primeiro lugar em todos os testes de ciência e matemática, de desempenho escolar. Isso dá um longo debate, mas enfim, você tem a parte da educação. E uma coisa que a gente estava falando aqui, você falou da gamificação, a premiação. Então, na Coreia, acaba premiando pessoas que se engajam mais em cuidar do seu estilo de vida. Então, você acaba tendo algum tipo de benefício.
Eles entendem que para o Estado é bom e é econômico estimular um bom estilo de vida saudável. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma pessoa no documentário, aquela senhora que teve câncer, que a empresa pagou para ela fazer atividade física. E quem faz atividade física tem uma recidiva menor. Atividade cognitiva pesada. Ficar estudando coisas difíceis, variando coisas difíceis, assim, tem gasto calórico e combate sedentarismo? É assim, o cérebro ele gasta 20% das nossas calorias. Então, tudo que você vai... Só o cérebro? Só o cérebro. O cérebro 20%, pensando, vivendo a vida. 20%. Então, tudo que você tem aprendizagem gasta mais calorias. No momento que você aprendeu, você automatizou aquela mesma tarefa, você gasta menos calorias. Então, sim. Então, uma das chaves da longevidade, e isso é um tripé que na Coreia eles usaram, primeiro, eles descobriram na década de 70 que as pessoas que viviam mais e melhor moravam no alto da colina porque tinham que andar mais. Então, você tem lá porções pequenas na alimentação, você tem a atividade física e a terceira coisa, atividade cognitiva. Então, eles estimulam que as pessoas continuem produzindo pós 65 anos. Calma que ainda não acabou, não. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente. E curtindo e compartilhando, você chama a gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve, ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo vídeo estiver no ar. Fábio, não é pra passar.